Eu nunca imaginei que ia contar essa história para alguém. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem, sabe? Só que ontem, enquanto eu lavava a louça e via a água suja escorrendo pelo ralo, me veio tudo de volta. O cheiro de cachaça, o barulho do cinturão batendo na mesa antes de bater na gente, a voz do meu pai gritando que demônio não entrava na casa dele enquanto ele mesmo era o pior de todos. E aí eu pensei, será que alguém mais passou por isso na congada? Será que eu fui o único que viu o que eu vi? Meu pai era ancião na congregação cristã no Brasil. Todo mundo respeitava ele. Nas reuniões ele ficava lá na frente de terno engomado, a barba branca bem aparada, as mãos grandes e calosas segurando a Bíblia como se fosse um tesouro. As irmãs diziam que ele tinha um dom que quando orava, os anjos desciam. Eu acreditava nisso quando era pequeno. Até os 10 anos, mais ou menos. Depois comecei a reparar nas coisas. A primeira vez que eu vi ele bêbado foi num sábado à tarde. Minha mãe tinha saído para comprar pão e deixou eu e meus 2 irmãos mais novos em casa. Meu pai estava no quarto, dizia que estava lendo a palavra. Mas quando eu passei pelo corredor, senti um cheiro estranho, doce e queimado. Abri a porta devagar e lá estava ele, sentado na beira da cama, com uma garrafa de pinga escondida entre as pernas. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e disse bem devagar, sai daqui, menino. Isso aqui é coisa de homem. Eu saí correndo, mas antes de fechar a porta, vi ele levar a garrafa à boca de novo. Naquela noite, na reunião, ele subiu no púlpito como se nada tivesse acontecido. Falou sobre a sobriedade, sobre como o corpo é templo do Espírito Santo. As pessoas amavam, choravam. Eu olhava para ele e sentia uma coisa ruim no estômago, como se tivesse engolido uma pedra. Quando chegamos em casa, ele me chamou no quintal. Você não viu nada hoje, ouviste? Não respondi. Ele segurou meu queixo com força. Você não viu asterisco nada asterisco. Eu balancei a cabeça, mas ele apertou mais. Fala. Eu gaguejei um não vi, pai. Ele me soltou e cuspiu no chão. Isso, porque se você abrir essa boca, eu te arrebento. Os anos foram passando e as coisas pioraram. Minha mãe sabia, mas fingia que não. Uma vez eu a vi lavando a camisa dele na pia, esfregando com força uma mancha de sangue. Quando perguntei o que era, ela só disse, cala a boca, filho. Reza para Deus perdoar seus pecados. Eu não entendi na hora, mas depois soube que o sangue era do meu irmão caçula. Meu pai tinha batido nele com o cinturão porque o menino derrubou um copo de água no chão da sala. Desajeitado. Filhos do demônio, ele gritava. Minha mãe não falou nada. Só continuou lavando. As surras eram frequentes. Qualquer coisa servia de motivo. Uma nota baixa na escola, um prato mal lavado, um sapato fora do lugar. Mas o pior não era a dor física. Era o jeito que ele olhava pra gente depois, como se a gente fosse lixo. Como se ele estivesse fazendo um favor ao mundo nos corrigindo. Uma vez, depois de me bater, ele se ajoelhou do meu lado e começou a chorar. Perdoa seu pai, filho. O diabo me tenta, mas eu sou fraco. Reza por mim. Eu não sabia o que fazer. Fiquei parado, sentindo o gosto de sangue na boca. Ele se levantou, me abraçou e disse, amanhã a gente vai na reunião, e você vai ver o poder de Deus. Ele vai me purificar. E era isso que mais me confundia. Porque nos cultos, meu pai asterisco mudava asterisco. Ele falava em línguas, profetizava, impunha as mãos nos doentes e eles caíam no chão como se tivessem levado um choque. Uma vez, uma irmã chegou arrastando o filho, um menino de uns 7 anos que não andava direito. Meu pai orou por ele, gritou coisas que eu não entendi, e o garoto deu uns passos mancos. Todo mundo chorou, disse que era milagre. Eu olhei para a cara do menino e vi que ele estava com medo, não com fé. Mas ninguém reparou nisso. Só viam o que queriam ver. Com 14 anos eu comecei a questionar. Não em voz alta, claro. Mas dentro de mim, uma voz perguntava, asterisco como um homem que bate nos filhos e bebe escondido pode curar os outros, asterisco uma tarde, depois de mais uma surra. Eu fugi. Fui para casa do meu tio, irmão da minha mãe. Ele não era. Fui para casa do meu tio, irmão da minha mãe. Ele não era crente, não frequentava igreja nenhuma, e isso já bastava para minha família dizer que ele era do mundo. Mas o tio Jairo me recebeu sem fazer pergunta, só olhou para minha cara inchada e me deu um prato de comida. A casa dele cheirava a cigarro e cerveja, coisas que meu pai chamava de ferramentas do diabo, mas para mim era só cheiro de gente vivendo sem medo. Ele morava num barraco nos fundos de um terreno alugado, perto da estação de trem trabalhava como servente de pedreiro, e o chão da casa era de terra batida, mas limpa. Não tinha sofá, só 2 cadeiras de plástico e uma rede furada pendurada num canto.
À noite, ele sentava na calçada com os vizinhos, tomava uma gelada e ria alto. Nunca vi ninguém rir tanto na minha vida. Na igreja, o riso era coisa séria, controlado só nos momentos certos. Lá, era solto, até bobo às vezes. Você vai ficar quanto tempo? Ele perguntou no terceiro dia, enquanto eu lavava a louça do jantar. Não sei. Tá bom. Enquanto não der merda, pode ficar. Não era um convite caloroso, mas era mais do que eu tinha em casa. Comecei a ajudar o tio Jairo no trabalho. Carregava saco de cimento, misturava massa, aprendia a assentar tijolo. As mãos ficaram cheias de calo, as costas doíam, mas era melhor do que ficar ouvindo sermão ou apanhando. Os caras da obra zoavam muito, falavam de mulher, de futebol, de política. No começo eu ficava quieto, porque não sabia de nada daquilo, mas aos poucos fui aprendendo. Descobri que tinha time de futebol, que política não era só voto é pecado, como meu pai dizia, que mulher não era só para casar e ter filho. Uma tarde, um dos pedreiros, o seu Doca, me chamou para tomar uma cerveja depois do serviço. Você é novo, mas já tá virando homem. Tá na hora de aprender a beber. Eu nunca tinha provado álcool. Na igreja, até refrigerante era suspeito. Mas aceitei. A primeira golada ardeu, mas depois foi ficando bom. Não senti nada demais, só um calor no estômago e a cabeça leve. Ri das piadas que eles contavam, algumas sujas, outras sem graça. Mas era bom rir sem culpa. Às vezes, quando o serviço acabava cedo, eu ia para a praça perto da estação. Sentava num banco e ficava olhando as pessoas passarem. Via casais de mão dada, velhos jogando dominó, crianças correndo. Nada daquilo era pecado. Era só vida. Uma vez cruzei com um conhecido da igreja. Um irmão mais velho, que sempre elogiava meu pai nas pregações. Ele me viu, parou, ficou olhando com cara de nojo. Você tá perdido, menino. Seu pai tá orando por você. Não respondi. Só continuei andando. Mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Asterisco tá orando por você. Asterisco como se eu fosse um objeto que ele tinha perdido, não um filho que ele tinha espancado. Uma semana depois, minha mãe apareceu na porta do tio Jairo. Não estava sozinha. Vinha com 2 irmãos da igreja, homens grandes, de terno despite do calor. Meu tio tava na rede, eu na cadeira, tomando um café preto. Ele olhou para eles, depois para mim. O que foi? Vamos levar o menino para casa, disse um dos homens, como se fosse óbvio. Minha mãe não olhou nos meus olhos. Ficou só olhando pro chão, as mãos tremendo. Ele não é mais menino, respondeu o tio Jairo, seco. E aqui é minha casa. Se ele quiser ir, ele vai. Se não quiser, fica. Os homens trocaram um olhar. Um deles deu um passo para frente, como se fosse me agarrar pelo braço. Eu me levantei, a cadeira rangeu. Não vou. Minha mãe finalmente levantou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos. Filho, não vou, repeti. Ela abriu a boca, fechou. Depois virou as costas e saiu, seguida pelos homens. O tio Jairo cuspiu no chão. Isso aí. Homem tem que ter palavra. Mas eu não me senti homem. Me senti só. E com medo. Porque agora não tinha mais volta. A porta bateu com força, o barulho ecoando pela casa como um tiro. Fiquei parado no meio da sala, ouvindo os passos se afastarem pelo caminho de terra, o motor do carro ligando com um ronco surdo. O tio Jairo se levantou, arrastou a cadeira de madeira e foi até a geladeira. Tirou uma cerveja, abriu com os dentes e cuspiu a tampa no balde de lixo. Quer uma? Perguntou, sem olhar para mim. Balancei a cabeça. Ele encolheu os ombros e tomou um gole longo, a garganta trabalhando. O silêncio pesava, grudento como o calor da tarde. Pela janela vi as galinhas ciscando no terreiro, a poeira subindo devagar. Você sabe o que tá fazendo? Ele falou depois de um tempo, mais para si mesmo do que para mim. Não respondi, porque não sabia. Só sabia que não ia embora. Não daquele jeito. O tio Jairo se sentou de novo, a cadeira rangendo. Passou a mão no rosto, cansado. Seu pai não ia gostar disso. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Apertei os dentes. Meu pai não tá aqui. Não, não tá. Ele tomou outro gole. Mas você acha que ele ia querer que você ficasse aqui sozinho, sem nada? Eu não tô sozinho. Ele riu, um som seco, sem graça. Não, não tá. Tá comigo. Um velho bêbado e um monte de terra que não dá pra nada. Não era verdade. A terra dava sim. Dava milho, dava feijão, dava mandioca. Dava o suficiente para não passar fome. Mas eu não ia discutir. Não agora. Eu arrumo um jeito, falei. Ele me olhou de lado, os olhos pequenos e afiados. Qual jeito? Qualquer um. O tio Jairo balançou a cabeça, mas não falou mais nada. Ficamos assim, ele bebendo, eu olhando pro chão, até o sol começar a baixar e as sombras ficarem compridas.
Depois ele se levantou, jogou a lata vazia no balde e foi para fora. Vem, disse por cima do ombro. Vamos ver se aquele trator ainda liga. Segui ele até o barracão de madeira, onde o trator velho ficava coberto por uma lona furada. O cheiro de óleo e ferrugem encheu meu nariz quando ele puxou o pano. O motor estava sujo, as rodas meio enterradas na terra. Seu pai comprou isso há uns 10 anos, ele falou passando a mão no volante. Nunca deu para consertar direito. Por quê? Falta peça. Falta grana. Falta tudo. Mas eu já estava olhando por baixo, tentando ver o que tinha de errado. O tio Jairo cruzou os braços. Você acha que consegue? Não respondi. Só me abaixei e comecei a mexer. Os dias seguintes foram assim, suor, óleo nas mãos e o barulho do motor tossindo até finalmente pegar no terceiro dia. O tio Jairo não falou nada, só me olhou com uma cara de quem não acreditava muito, mas também não ia me parar. Quando o trator finalmente ligou, soltei um grito sem querer, e ele deu um riso curto, quase um grunhido. Agora falta o resto, disse. O resto era muito. Era a roça que precisava ser arada, era a cerca que estava caindo, eram os buracos no telhado que deixavam a água entrar quando chovia. Mas pela primeira vez desde que meu pai morreu, eu tinha algo para fazer que não fosse só esperar. Esperar a escola acabar, esperar a mãe voltar do trabalho, esperar a vida melhorar sozinha. À noite, depois do jantar, eu sentava na varanda e ouvia os grilos. Às vezes o tio Jairo se juntava a mim, com outra cerveja, e ficávamos em silêncio. Uma vez, ele falou. Seu pai sempre dizia que você era teimoso. Era? É, ele tomou um gole. Igual a ele. Não sabia se era elogio ou crítica. Mas guardei pra mim. A primeira vez que a mãe apareceu de novo foi uma semana depois. Eu estava consertando a cerca quando ouvi o carro parar na frente da casa. Levantei a cabeça e vi ela saindo, com uma sacola de supermercado no braço. O tio Jairo estava dentro, lavando louça, e não saiu. Ela parou a uns metros de mim, como se não soubesse se podia chegar mais perto. Trouxe umas coisas, disse, levantando a sacola. Obrigado. Ela mordeu o lábio. Você tá bem? Tô. E a escola? Não vou voltar. Os olhos dela brilharam, mas ela engoliu em seco. Você não pode desistir agora. Não tô desistindo. Só tô fazendo outra coisa. Ela olhou pra roça, pra cerca, pra mim. Isso não vai durar, filho. Pode durar. Ela balançou a cabeça como se não há de. Não adianta, mãe. Ela começou, mas parou. Suspirou fundo, como se estivesse segurando algo pesado no peito. Eu só não quero que você se arrependa depois. Fiquei olhando para a terra, passando a mão no arame que ainda precisava ser apertado. A luva estava surrada, cheia de furos nos dedos. Não vou me arrepender. Ela deu um passo à frente, mas ainda mantendo distância. Como se eu fosse um cavalo arisco. E o que você vai fazer aqui? Sozinho? Não tô sozinho. Tô com o tio Jairo. Ele não é seu pai. Aquilo doeu, mas não respondi. Não tinha resposta. O tio Jairo estava lá dentro, cantando baixo uma música antiga enquanto esfregava a panela. Ele nunca tinha sido meu pai, mas também nunca tinha me tratado como se eu fosse um estorvo. Você podia pelo menos terminar o ano. Ela insistiu, a voz mais baixa. Só mais alguns meses. Pra quê? Ela não respondeu. Só olhou para a sacola que tinha trazido, como se de repente não soubesse por que estava ali. Trouxe pão, queijo, presunto. E umas frutas. Ela empurrou a sacola para mim, mas não soltou de vez. Você tá comendo direito? Peguei a sacola sem olhar dentro. Tô. Ela ficou quieta, olhando para a roça de novo. O milho estava quase pronto, as espigas grossas e verdes. O tio Jairo tinha me ensinado a colher, a escolher as melhores sementes. Você sempre foi teimoso, ela falou, quase sorrindo. Mas não era um sorriso de verdade. Igual ao seu pai. Aí eu levantei a cabeça. Ela quase nunca falava dele. Você lembra dele? Perguntei. Ela mordeu o lábio de novo, como faz quando tá segurando alguma coisa. Lembro. Pausei. Ele também não gostava de escola. Não é isso. Então o quê? Ela balançou a cabeça, como se não quisesse dizer. Mas aí falou. Ele queria que você tivesse mais do que ele teve. Por isso a gente se mudou pra cidade. Pra você não ficar preso? Cortei. Eu não tô preso aqui. Não é isso que eu quis dizer. Então o quê? Ela suspirou, passou a mão no cabelo. Parecia cansada. Não só de hoje, mas de tudo. Eu só não quero que você fique igual a ele. A voz dela tremia um pouco. Igual a gente. Fiquei olhando para ela, sentindo o peso das palavras. Não sabia o que dizer. Não porque não tivesse resposta, mas porque qualquer coisa que eu falasse ia soar como desculpa ou briga. Eu não sou igual a vocês, falei finalmente. Ela não discutiu. Só assentiu.
como se já soubesse que não ia me convencer. Bom, ela olhou pro carro, pro caminho de terra que levava embora. Se precisar de alguma coisa, me liga. Tudo bem. Ela virou pra ir, mas parou de novo. Seu tio, ele tá bem? Tá. E a perna dele? Melhorou. Ela sentiu, como se isso bastasse. Como se qualquer coisa bastasse. Cuida de você, disse antes de entrar no carro. Fiquei parado, segurando a sacola, enquanto o barro secava nas minhas botas. O motor ligou, a poeira subiu, e ela foi embora. Só quando o barulho sumiu é que eu olhei para dentro da sacola. Tinha pão, queijo, presunto. E no fundo, embaixo das frutas, um caderno novo. Com a capa azul, igual aos que eu usava na escola. Fiquei segurando ele por um tempo. Depois guardei no bolso da camisa sem saber por quê. O tio Jairo saiu na varanda, enxugando as mãos na calça. Ela foi embora? Foi. Ele olhou para mim, pra sacola, pra roça. Você tá bem? Tô. Ele não insistiu. Só voltou pra dentro, cantando baixo de novo. Eu apertei o último arame da cerca e fui atrás dele. O sol já estava descendo, e o cheiro de janta vinha da cozinha. Não era muito, mas era o suficiente. A porta rangeu quando entrei. O tio Jairo mexia a panela no fogão, o vapor subindo devagar. O cheiro de feijão com toucinho encheu o nariz, misturado ao de terra molhada que vinha das minhas botas. Lava essas mãos, menino. Já tá na mesa. Obedeci, passando os dedos debaixo da torneira fria. A água levou a poeira, mas não a marca do caderno no bolso, pressionando contra a minha pele. Sentei no lugar de sempre, o banco de madeira rangendo. Ele serviu sem falar, só o barulho do metal batendo na louça. Comi devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. O tio olhava para a janela de vez em quando, como se esperasse alguma coisa. Amanhã cedo a gente vai pro pasto do fundo, disse, secando a boca com o dorso da mão. Tem os buracos na cerca que os bichos tão usando para passar. Assenti. Ele empurrou o prato para mim, sobrando um pouco de farofa. Come tudo. Acabei o que tinha, enxuguei a boca. O tio já estava lavando a panela, a água caindo no balde com um som surdo. Fiquei ali, ouvindo, até ele desligar o lampião. Vai dormir. Amanhã é dia longo. Levantei, pisando devagar para não fazer barulho no assoalho. No quarto, tirei a camisa, deixei cair no chão. O caderno escorregou do bolso, caiu de lado. Peguei ele. Abri na primeira página branca sem uma marca. Passei o dedo por cima, sentindo o sulco do papel novo. Fechei. Guardei embaixo do travesseiro. Apaguei a luz.